Olá! Que a doce paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Está começando a programação A Voz do Brasil para Cristo. Direção geral, Pastor Moisés Cortez. Apresentação de hoje, Pastor Reginaldo, direto de Centenário do Sul. E na técnica de som, nosso amigo Rubens. Hoje é mais um dia abençoado por Deus. Eu já quero agradecer você que está nos ouvindo através da Rádio Difusora de Londrina e você que nos acompanha pelo YouTube. Nós também estamos através da plataforma do YouTube com a programação A Voz do Brasil para Cristo no canal Pastor Reginaldo Ferreira, o BPC. Você acompanha, além das programações da Rádio Difusora, além das programações A Voz do Brasil para Cristo, você acompanha também diariamente os vídeos Maná do Dia. É uma mensagem rápida ao seu coração. Todos os dias, diariamente, nós enviamos os vídeos ali para esse canal, Pastor Reginaldo Ferreira, o BPC, no YouTube, e você vai poder acompanhar, então, os vídeos do Maná do Dia. E pela Rádio Difusora de Londrina, de segunda a sábado, às 9h30 da manhã, a programação A Voz do Brasil para Cristo, na direção do Pastor Moisés, apresentação do Pastor João, do Pastor Moisés, do Pastor Valdir, do Pastor Claudecir, do Pastor Reginaldo, de segunda a sábado, às 9h30 da manhã. E tem muita gente nos acompanhando nesta manhã através da Rádio Difusora, e eu já quero deixar um abraço a todos que estão nos acompanhando de longe, de perto, pelo rádio, pelo YouTube, pelo Facebook, por onde você estiver acompanhando, que Deus esteja grandemente abençoando o seu dia. Lembrando que essa programação vai ao ar pela Rádio Difusora, segunda a sábado, 9h30 da manhã. Lá na cidade de Açaí, muita gente nos acompanha, além do nosso pastor Josimar, lá da Igreja Brasil para Cristo, todos os irmãos lá da UBPC Açaí, também os irmãos da Cristo Pentecostal, a missionária Marta, minha mãe Beth, enfim, a todos os irmãos, pastor lá também, pastor Reginaldo, que Deus abençoe grandemente aos irmãos lá da cidade de Açaí. Em Alvorada do Sul, né, os irmãos Luiz, irmão Ailton, irmão Gentil, irmã Sônia, irmã Maria, irmã Nilda, também nos acompanhando nessa programação. Na cidade de Arapongas, o pastor Roberto, a pastora Rosinha, a irmã Maria Joana, a Laís, a Renata, o Vinícius, o Samuel, também nos acompanhando. Os demais irmãos de Arapongas, Deus abençoe. Guaravera, o pastor Sebastião e a sua família, que nos acompanham também nesta manhã. E aí na cidade de Londrina, muita gente ligada, sintonizada com a Rádio Difusora de Londrina. Eu já quero deixar aqui o nosso forte abraço a todos os irmãos aí da cidade de Londrina. A irmã Tereza Saraiva com as suas filhas acompanhando lá da sua casa. Que Deus abençoe, que Deus dê saúde e muita paz para toda a família Saraiva aí da cidade de Londrina. A irmã Marli dos Cinco Conjuntos, a pastora Arlete, pastora Cleuci, pastora Clarice, também da nossa igreja dos Cinco Conjuntos. Deixar um abraço também para os irmãos também, né? O pastor João, o pastor Moisés, irmão Arthur, irmão Oscar, irmão Val, irmão Cláudio e os demais irmãos. Que Deus abençoe grandemente a todos aí dos Cinco Conjuntos. No Vivi Xavier, o irmão Rubem e a sua esposa, a irmã Neuza, também nos acompanhando aí do Vivi Xavier. Quero deixar um abraço ao pastor Ailton e a pastora Ângela, que são da segunda IPB, aí na cidade de Londrina. Aqui em Centenário do Sul, a Osvan e Oséias, casal abençoado, nos acompanham. A FIA, toda a sua família, todos os irmãos lá do Salão da FIA também nos acompanhando nesta manhã. A irmã Amália, lá da Chácara Floresta, a irmã Marli, também da outra chácara, toda a família, né, os esposos, familiares. Que Deus abençoe grandemente a família de cada um
dos irmãos também daqui de Centenário do Sul. Irmã Antonieta, né, a Rosiane, a Antônia, que Deus possa continuar abençoando. Lá do litoral, o pastor Edir e a pastora Joana, que são lá de Guaratuba. O pastor Edir me mandou fotos da reforma que estão fazendo na igreja de Guaratuba, está ficando muito linda, que Deus abençoe grandemente. E o pastor Rogério e a pastora Cláudia são da cidade de Goiôerê, no noroeste do Paraná. Que Deus possa continuar nos abençoando. Eu quero passar agora para você a localidade das igrejas do Brasil para Cristo mais próximo da sua cidade, da sua casa. Na cidade de Tamarana, pastor Nelson. Em Guaravera, pastor Sebastião. Jataizinho, pastor Márcio Lugato. E Biporã, pastor Claudecir. Na cidade de Cambé, no Ana Rosa, Moisés Mangerona. No Monte Castelo, pastor William Donizete. Em Rolândia, pastor Dilson. Em Arapongas, no Santa Ana, pastor Clemilson. No São Pablo, pastor Roberto. Na cidade de Apucarana são 3 igrejas. Lá no bairro Igrejinha, o pastor Luiz Carlos e a pastora Emília. No Dom Romeu, pastor Dilson, pastora Vanessa. E no centro, pastor Paulo. No Vale da Bênção, Alvorada do Sul, pastor Manuel Faustino. Porecatu, pastor Leandro. Lupionópolis, pastor Maurílio. Centenário do Sul, pastor Reginaldo. Aí na cidade de Londrina, quero deixar um abraço a todos os irmãos e pastores, começando pelo Cafezal, pastor Cláudio. Pérola, pastor Elias. Monte Carlo, pastor Valdir Cantoni e a pastora Cristiane. União da Vitória, pastor Marcos. Pisa, pastor Júnior. Vila Iara, pastor Wilson Tinonim. Interlagos, pastor Vanderlei. Vila Nova, na rua Itapicurus, pastor Josnei, fica próximo a leste-oeste. Região norte de Londrina, Jardim Tropical, encostado com Milton Gavete, pastor Claudemir. Vivi Xavier, encostado com o terminal do Vivi, pastor Walter Novaes. 5 conjuntos, próximo à rotatória na saída para Bela Vista, para Varta, pastor Moisés e pastor João. Região oeste, Imagawa, colado ali com o Ouro Verde, pastor Francisco, pastora Leonor. Jardim Santa Rita, emendado com o Jardim Leonor, pastor Wilson, pastora Gesiane. Industrial, do ladinho do Jardim Bandeirantes, pastor Paulo, pastora Dalva, na rua Albert Einstein, próximo à Avenida Arthur Thomas. Esta é a programação A Voz do Brasil para Cristo. Uma programação abençoada, uma programação para abençoar a sua vida. Então abra o seu coração. Nós vamos para a leitura da palavra de Deus, segundo Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Uma passagem bem conhecida. Agradecer o Rubens na técnica de som, ele nos auxilia, a gente envia sem o fundo, ele vai colocando fundo, ele vai arrumando para nós, arrumando o som, a voz, né? Então agradecer o Rubens. Quem assiste pelo YouTube, está assistindo sem fundo. Quando vai para a radiodifusora, já está com um fundo ali que o Rubens, nosso amigo na técnica de som, coloca para nós, para que você que ouve pela radiodifusora possa ouvir a melhor programação para abençoar a sua vida. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu não sei quantas vezes você já ouviu mensagem através desse verso,
Mas eu queria que você notasse para quem Deus está falando essa palavra. Ele fala para um determinado povo. Está bem no comecinho. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está falando para pessoas que têm conhecimento dele, conhecem a palavra, que são chamados pelo nome de Deus, cristãos ou qualquer outro nome que relacione a Deus. Ele está falando então a um determinado povo. Dentro dessa situação, nós podemos classificar 3 tipos de povos. O primeiro povo é aquele que não acredita em Deus. Alguns são ateus. Outros até falam que acreditam em Deus, mas não creem na Bíblia. Não fazem o que a Bíblia diz. Elas acreditam a Bíblia simplesmente a homens, regras para manipular as pessoas. Enfim, elas não acreditam na palavra de Deus, elas acreditam que Deus criou o mundo e deixou o mundo ali, e agora cada um por si. Pessoas assim, que não creem em Deus, que não creem na Bíblia como a sua regra de fé, então elas vão beber, fumar, usar drogas, não todas, evidente, né? Mentir, prostituir, viver no pecado, viver na orgia, viver nas festas, sem se importar com o que realmente Deus acha delas, porque elas não acreditam em Deus ou não acreditam na interferência de Deus na sua vida. Então esse é um tipo de pessoas. Eu respeito o seu pensamento e Deus também respeita. Deus respeita você, Deus respeita o seu modo de pensar. Porém, o fato de você não acreditar em Deus não faz com que o que você está fazendo seja certo. Não faz com que o pecado deixe de ser pecado, não. O fato da pessoa não acreditar em Deus não significa que Deus não existe. Ela pode estar errada. Ela pode estar equivocada. E aí tudo aquilo que ela achava que era certo pode não ser certo. Tudo aquilo que ela achava que só faz bem pode não só fazer bem. Muitas pessoas não acreditam no inferno. Isso não significa que o inferno não exista. Deus respeita o pensamento da pessoa. Não acredita, não acredita. Mas se o inferno existir, então aí a pessoa vai ter alguns problemas. Mas Deus respeita a sua opinião, do povo que não crê nele, do povo que não é chamado pelo seu nome. Existe um segundo povo, aquele que um dia já serviu a Deus, mas hoje se afastou. Hoje está em outro caminho, em outra direção, não faz o que agrada a Deus. Um povo que foi temente, que serviu a Deus, fez a obra de Deus, visitou hospitais, ajudou necessitado, fez tanta coisa. Alguns até pregaram na igreja, cantaram, alguns até foram pastores. Eu acredito que tem pessoas afastadas que um dia foi obreiro, que um dia foi pastor. Mas hoje estão afastados do caminho do Senhor. Se serviram do maná, comeram do manjar de Deus, falaram do arrebatamento, sentiram arrepios ao orar em línguas, ao sentir os braços de Jesus sobre ela. Pessoas que falaram em mistérios, profetizaram, ou foram servidos pelas profecias. Mas hoje não, hoje estão afastadas. Estão longe do caminho do Senhor, não conseguem voltar. Alguns se afastou na pandemia, outros se afastou antes. E não conseguiu mais voltar. E está difícil. Está difícil para a pessoa. A pessoa não é fria porque ela tem um certo conhecimento. Às vezes até defende Deus quando alguém quer dizer que Deus não existe. Ela até tenta defender. Mas ela também não é quente. Se ela não é fria e não é quente, ela é o quê? E aí ela vai se lembrar, essa pessoa desse grupo vai se lembrar o que a Bíblia fala sobre quem é morno. Está mais do que na hora
da gente buscar Deus. Está mais do que na hora da gente perceber de que lá nós estamos e irmos para o lado de Deus. Você que está afastado, você que nos ouve, que já andou firme nos caminhos do Senhor, hoje está afastado, volta enquanto é tempo. Jesus pode voltar a qualquer momento. Então volte você antes. Volte para a casa do Senhor, volte para os braços de Deus. Não estou falando de religião e nem de igreja, estou falando de um relacionamento íntimo com Deus. Você já foi tão usado nas mãos de Deus, né? Agora parece que não tem mais força, não sente mais vontade, não consegue mais orar. Até é entendível quando a gente imagina assim que a pandemia acabou atrapalhando a fé de alguns. Mas para pensar se você já não estava se esfriando, se foi só a pandemia mesmo, se as coisas já não estavam boas, se tua cabeça já não estava firme em Deus, os pensamentos já não estavam firmes em Deus. E volte, enquanto há tempo. Volte o mais rápido possível, porque Ele te espera de braços abertos. Esse é o nosso Deus. Lembra da parábola do filho pródigo? Eu nem vou dizer que essa parábola é para você, meu irmão. Do segundo grupo. Do grupo que um dia conheceu, hoje está afastado do caminho do Senhor. Mas que dá encaixe, dá encaixe. E o primeiro grupo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Esse é o povo de Deus. Então é para esse que Deus está falando, através do rei Salomão. É para esse povo que se chama pelo nome do Senhor, que quando tem culto vai para a igreja, faz lá o seu reteté, dá o seu glória a Deus, cultiva a Deus, faz suas orações, faz seu jejum, seu clamor pelas nações. Esse é o povo de Deus que está clamando, que está pedindo, mas que às vezes tem dúvida de por que Deus ainda não cessou essa pandemia. Ele está orando, ele está clamando, e alguns estão com dúvida. Por que Deus não está ouvindo o clamor da sua igreja? Já que não é só uma ou outra igreja, são todos que estão clamando, todos que estão orando. E aí entra o que Salomão disse: o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então não é só orar, presta atenção um pouquinho. Se humilhar, orar e me buscar. Até aqui talvez você diga assim: isso eu já tenho feito. Eu tenho me humilhado diante de Deus, tenho feito jejuns, tenho abrir mão de tantas coisas, né, para poder servir meu próximo, poder servir a Jesus. Já fui tão humilhado por ser cristão. Eu oro 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, oro de madrugada, de tarde, de noite. Eu oro no monte, eu oro na praia, eu oro na beira da estrada, eu oro no meu quarto, eu oro na minha sala, eu oro no meu quintal. Eu oro. E me buscar. Não, a igreja está aberta, estou lá buscando a Deus, estou no meu quarto, estou buscando a Deus, estou buscando a Deus. Ótimo, até aí está tudo muito bem. Mas aí tem uma vírgula que diz assim: se converter dos seus maus caminhos. O que é os nossos maus caminhos? É caminhos que não nos levam diretamente a Deus. É caminhos que alegram a nossa alma, alegram a nossa carne, mas que não são os caminhos de Deus, que Ele tem para você. Aquilo que Deus realmente quer fazer na tua vida. Às vezes você já afastou um pouquinho do caminho, da direção, está indo numa outra direção, numa direção diferente, numa direção um pouco mais errada, um pouco mais longe daquilo que Deus queria para a sua vida. Então aqui Deus está falando, sim, para nos humilhar, para orarmos, para buscarmos, porém nós precisamos nos converter dos nossos caminhos errados, das palavras erradas que falamos, dos pensamentos errados que nós temos, das atitudes erradas, do orgulho, das vaidades, porque não é porque nós somos cristãos que nós somos totalmente humildes, não. Tem muito cristão aí orgulhoso, egoísta, avarento. E aí a Bíblia diz, tem que se converter desse caminho mau. Não é só orar, não é só
tá no teu quarto, ou tá na igreja orando, clamando, Deus tem misericórdia dessa nação. Você tem que pedir, Deus tem misericórdia de mim, faz eu mudar. Quantas pessoas estão dentro da igreja afastando outras, irmãos? Com as suas atitudes, com o seu jeito de ser, afasta as pessoas. Quantas pessoas que estão com relacionamentos totalmente destruídos dentro da própria casa de Deus? Mas estão lá orando, estão lá lendo a Bíblia, estão lá buscando. Mas falta se converter dos seus maus caminhos. Aí sim, aí nós podemos continuar. Então, Deus falando, né? Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então veja, essa palavra, ela é a princípio para o povo de Deus. Não é para aquele que não conhece a Deus, não é para o ateu, não é para aquele que está desviado. É para aquele que está lá dentro clamando. É para aquele que está lá dentro orando. Porque através da sua oração você vai alcançar os que estão desviados. Através da sua oração você vai alcançar os que não creem em Deus. Através da sua oração você vai alcançar a cura das nações. Mas começa em nós. Numa mudança com o povo de Deus. Responsabilidade cristã. É isso que Deus tem para nós. Amém? Eu quero orar com você, interceder pela sua vida e já vamos encerrar a programação A Voz do Brasil para Cristo. Onde você estiver, se você puder, feche seus olhos, se não, acompanhe a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, oramos neste momento pela vida deste homem, pela vida desta mulher, pela vida desta pessoa que tem clamado, que tem orado, mas não tem tido resposta. É como se a oração não passasse do teto. Muitas vezes nós queremos que o Senhor faça o que está em nosso coração, mas nós não queremos fazer o que está no teu coração. E nesta oração eu peço não somente a mim, mas cada ouvinte, e não somente cada ouvinte, mas também a mim, que eu possa fazer o que está no teu coração. Fazer as coisas conforme a tua vontade, me converter dos meus maus caminhos. Ajuda-me, Senhor, e ajuda cada pessoa que nos acompanha nesta programação. É o que nós te pedimos. Dá forças, cura o enfermo, restaura o cativo, abençoa o casamento. Abençoa as finanças, que nada falte. Para a honra e a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Não é fácil. Humilhar, orar, buscar, e não é fácil se converter dos maus caminhos. Quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Moisés, pastor João, pela oportunidade de estarmos aqui, o nosso amigo na técnica de som. Nós estaremos de volta na próxima programação. Pastor João, pastor Moisés, em mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa A Voz do Brasil para Cristo. Deus abençoe a todos e fique na paz.